Olá pessoal, nós falaremos hoje sobre a questão de Just in Time, JIT. Quem já ouviu falar sobre isso? Vamos entender uma questão. Quando eu falo sobre a questão de estoques, quando eu falo sobre a questão de administração de materiais, gerir tudo isso, eu estou falando em fazer isso para que eu possa ter os menores custos. É interessante o processo de pensar que o único grande diferencial da logística é fazer acontecer ao menor custo. Fazer acontecer com o menor valor empregado. Isso é que traz competitividade. Pensando nessa linha de raciocínio, puxando essa linha de raciocínio, eu tenho a filosofia JIT, Just in Time, que significa no tempo certo. Muito difundida aí pela cultura japonesa, e muito aplicada também no ramo automobilístico. É óbvio que outros ramos também possuem a aplicação dessa filosofia, mas o ramo automobilístico já aplica há um bom tempo. Então o que eu quero com o JIT, com a filosofia JIT? Eu quero literalmente ter o material aqui no momento em que eu preciso dele. Sabe o que isso traz de diferença? Menos estoques. Se eu estou pensando em planejar todo o processo de forma que ele aconteça sempre quando há necessidade, eu estou pensando que lá na frente eu tenho uma demanda, então vamos entender. Eu gero a demanda vendendo um carro. Na concessionária A, vamos dar o exemplo, o Corolla da Toyota. Concessionária A em Pouso Alegre vendeu um Corolla. Concessionária B em Varginha vendeu um Corolla. Concessionária C em Extrema vendeu um Corolla. Concessionária D em Bragança Paulista vendeu um Corolla. E aí você faz a junção de toda essa demanda e passa isso para a fábrica. Você vai passar para a fábrica uma demanda do que já foi vendido. E a fábrica vai fabricar exatamente o que foi vendido. Nem mais, nem menos. Com isso, eu estou falando em trabalhar exatamente com aquilo que eu preciso, sem sobras. E, obviamente, cuidando para que não hajam faltas. Então, o pensamento Just in Time fala assim: você hoje vai fabricar quantas canetas dessa? Bom, o mercado está pedindo 1000 canetas. Tá bom. Então, a partir de que hora começa a sua produção? 8 da manhã? Ótimo. Quanto você precisa de matéria-prima? 1 tonelada. Então, quando for 5 da manhã, 4 da manhã, óbvio que tem um tempinho aí, tem que ter uma margem de segurança, você estará recebendo a matéria-prima suficiente para fazer essa produção hoje. Imagina qual é a complexidade do processo, nível de desenvolvimento de fornecedores, nível de desenvolvimento de parceiros de negócio como transportadoras, operadores logísticos que sejam sérios, para que você consiga fazer com que essa engrenagem funcione de forma perfeita e você consiga receber esse material no momento em que ele vai ser utilizado. A teoria é muito simples, a ideia é muito boa. O problema é realmente fazer ela acontecer, porque isso demanda de um planejamento, demanda de um nível de maturidade dos players envolvidos bem significativa. Se você não desenvolver bem isso, se você não tiver bons parceiros, como fornecedores, prestadores de serviços, como transportadoras, e até mesmo a tua própria equipe planejando isso de uma forma adequada, você certamente vai incorrer sobre o problema de gerar rupturas. A ruptura é algo que eu não quero na logística, obviamente, E eu só consigo fazer esse processo de JIT quando eu já tenho uma empresa bem madura, com processos bem maduros. Não significa que eu não consiga aplicar a filosofia JIT em qualquer empresa, ela serve para aplicar em qualquer empresa. E óbvio que eu tenho que aplicar no processo produtivo, porque o processo produtivo faz a puxada do restante. E óbvio que isso vai impactar na minha gestão de materiais. Então, pensar em JIT é pensar em pouquíssimo estoque. Pouquíssimo estoque é cuidar da parte do corpo da empresa que mais dói. O bolso sempre dói mais. E aí, eu agradeço, muito obrigado, Como proprietário, como dono, como gestor de uma equipe, não importa. Fato é que se você está preocupado com o dinheiro da empresa, isso significa que eu vou valorizar você. Essa é a pegada. JIT, portanto, vai fazer com que eu desenvolva os meus processos a um custo menor. Se o custo é menor, obviamente eu sou mais competitivo e obviamente que eu vou perdurar a minha empresa no mercado o qual ela está competindo.
Então, pessoal, coloquem na sua mente. O que é JIT? JIT é uma filosofia. JIT, just in time, no tempo certo, é estoque na quantidade certa, para o momento certo, para o cliente certo. Tudo na sua devida quantidade, sem sobras, sem faltas, fazendo o processo acontecer ao menor custo possível, tornando a empresa competitiva. Óbvio, para isso, preciso de muito planejamento, porque qualquer falha num processo como esse, a ruptura é certa. Leiam o material, tirem suas dúvidas, façam seus questionamentos, pois estaremos hoje desenvolvendo essa discussão. Forte abraço para todos.